Reinhard Heydrich, o homem de coração de ferro e arquiteto do Holocausto que planejava matar 11 milhões de judeus. Reinhard Heydrich personifica uma das figuras mais sinistras e eficientes do regime nazista. Conhecido por sua frieza calculista, ele ascendeu rapidamente nas fileiras do Partido Nazista, NSDAP, e da SS, tornando-se um dos principais responsáveis pela implementação sistemática do Holocausto. Sua trajetória ilustra como a ambição pessoal, aliada à ideologia racial extrema, pode gerar uma máquina de terror burocrática e letal. Nascido em 7 de março de 1904 em Halle an der Saale, numa família de músicos de classe média, Heydrich teve uma juventude marcada por rigor e ambição. Expulso da Marinha Alemã em 1931 por um escândalo pessoal, ele encontrou no nascente movimento nazista uma oportunidade de ascensão. Ingressou no NSDAP e na SS no mesmo ano, chamando rapidamente a atenção de Heinrich Himmler. Sua inteligência aguda, disciplina e ausência de escrúpulos o tornaram indispensável. Himmler o encarregou de organizar o Serviço de Segurança, SD, o braço de inteligência da SS, que se transformaria em uma ferramenta poderosa de vigilância e repressão. Heydrich demonstrou desde cedo uma frieza notável, descrita por contemporâneos como o homem com o coração de ferro, apelido dado pelo próprio Adolf Hitler. Ele não era um fanático emotivo, mas um administrador racional e implacável. Essa característica o distinguiu. Enquanto muitos nazistas agiam por ódio visceral, Heydrich viu o extermínio como um problema logístico a ser resolvido com precisão industrial. Em 1934, ajudou a consolidar o poder de Hitler durante a Noite dos Longos Facas, eliminando rivais internos. Com o controle da Gestapo e da Kripo, unificadas sob a Reichsstreitkräfte, RSHA, em 1939, ele centralizou todo o aparato de segurança do Terceiro Reich. Sua atuação no Holocausto foi decisiva. Heydrich foi diretamente responsável pela criação e comando dos Einsatzgruppen, grupos móveis de extermínio que seguiam as tropas alemãs na invasão da Polônia e da União Soviética. Esses esquadrões da morte massacraram mais de 1 milhão de pessoas, principalmente judeus, por fuzilamentos em massa, com uma eficiência que chocava até mesmo outros nazistas. Ele organizou deportações para guetos, estabeleceu conselhos judaicos Judenrat, para facilitar o controle alemão e planejou a transição para métodos de assassinato mais eficientes, como as câmaras de gás. Em setembro de 1941, Hitler o nomeou vice-protetor do Reich para Boêmia e Morávia, atual República Tcheca. Em Praga, Heydrich combinou terror com medidas sociais para pacificar a população tcheca, ganhando o apelido de açougueiro de Praga. Sua reputação de eficiência cruel o precedia, mas também o tornavam um alvo. Em 27 de maio de 1942, agentes tchecos e eslovacos treinados pelos britânicos, Operação Antropoide, o atacaram em Praga. Ferido por estilhaços de granada, Heydrich morreu de septicemia em 4 de junho de 1942. Adolf Eichmann, subordinado de Heydrich e responsável pela seção judaica da Gestapo, preparou uma lista detalhada com a população judaica estimada em cada país europeu. O total chegava a mais de 11 milhões, incluindo não apenas os territórios sob controle alemão direto ou indireto, como Polônia ocupada, União Soviética, França, Países Baixos etc., mas também nações aliadas, neutras ou ainda não conquistadas, como o Reino Unido, 330 mil, Suíça, Suécia, Espanha, Portugal, Turquia Europeia e até Irlanda. Heydrich declarou explicitamente que esses 11 milhões estariam envolvidos na solução final. Em 31 de julho de 1941, Hermann Göring autorizou Heydrich a preparar a solução final da questão judaica. O ápice de seu planejamento ocorreu na Conferência de Wannsee, em 20 de janeiro de 1942. Presidindo a reunião com altos burocratas do regime, Heydrich apresentou um plano que previa a eliminação de aproximadamente 11 milhões de judeus em toda a Europa. A lista, elaborada por Adolf Eichmann, incluía judeus não apenas dos territórios ocupados, mas também de países aliados, neutros ou ainda não conquistados, como o Reino Unido, Suíça, Suécia, Espanha e até Irlanda. Na reunião, o extermínio foi discutido com frieza administrativa, deportações em massa para o leste, trabalho forçado que na prática significava morte, e execução imediata para aqueles incapazes de trabalhar. Heydrich tratava o genocídio como mera operação logística sem qualquer sinal de hesitação.
Sua morte provocou represálias brutais. Os nazistas destruíram a aldeia de Lídice, executando seus habitantes e deportando outros. O funeral de Heydrich em Berlim foi grandioso, com Hitler e Himmler presentes, lamentando a perda de um dos seus mais leais e capazes executores. Com apenas 38 anos, Heydrich deixou um legado de horror que moldou o curso do genocídio nazista. Sua frieza não era mero traço de personalidade, mas o motor de uma burocracia da morte que operou com precisão até o fim da guerra. A aldeia de Lídice foi completamente destruída pelos nazistas em 10 de junho de 1942 como represália pela morte de Reinhard Heydrich. A ação foi ordenada diretamente por Adolf Hitler e executada por tropas da SS e da polícia alemã, sob o comando do sucessor interino de Heydrich, K. Daluege. Não havia evidências concretas de que os habitantes de Lídice tivessem qualquer ligação com a Operação Anthropoid, o atentado que matou Heydrich. A aldeia foi escolhida quase aleatoriamente para servir de exemplo e aterrorizar a população tcheca. O que aconteceu em Lídice, na noite de 9 para 10 de junho de 1942, a aldeia, cerca de 20 quilômetros a noroeste de Praga, foi cercada. Todos os homens e meninos acima de 15 ou 16 anos, entre 172 e 192, dependendo das fontes, foram reunidos em um celeiro ou muro próximo e fuzilados em grupos. 7 mulheres que tentaram fugir também foram executadas no local. As mulheres restantes, cerca de 195-205, foram deportadas para o campo de concentração de Ravensbrück. Aproximadamente 50 morreram lá e algumas simplesmente desapareceram. As crianças, cerca de 105, tiveram destinos terríveis. A maioria, cerca de 82-88, foi enviada para o centro de extermínio de Chelmno, onde foram assassinadas em câmaras de gás. Algumas foram consideradas racialmente puras e enviadas para adoção forçada por famílias alemãs, programa Lebensborn. Pouquíssimas sobreviveram. Após os assassinatos, os nazistas incendiaram todas as casas, explodiram os escombros com dinamite, arrasaram o terreno com tratores, destruíram o cemitério, até os corpos foram exumados e eliminados, e mataram todos os animais. O nome Lídice foi apagado dos mapas. A aldeia inteira deixou de existir fisicamente, restou apenas um campo vazio. Cerca de 340 habitantes de Lídice foram assassinados diretamente nessa represália, incluindo os fuzilados e as crianças gaseadas depois. A destruição foi amplamente divulgada pela propaganda nazista como um aviso: quem ousar resistir sofrerá o mesmo destino. A tragédia de Lídice chocou o mundo. Tornou-se símbolo da brutalidade nazista e inspirou campanhas de solidariedade internacional, inclusive no Brasil, onde um distrito em Minas Gerais recebeu o nome Lídice em homenagem. Após a guerra, a aldeia foi reconstruída ao lado do local original, que hoje abriga um memorial. Essa atrocidade ilustra perfeitamente a frieza e o terror sistemático que Heydrich representava. Mesmo depois de morto, sua eliminação serviu de pretexto para um dos atos de vingança mais brutais e desproporcionais do regime nazista. A história de Reinhard Heydrich serve como lembrete sombrio dos perigos da ideologia totalitária aliada à competência técnica sem ética. Ele não foi um mero seguidor, mas um arquiteto ativo do mal, cuja atuação na SS e nos Einsatzgruppen acelerou o Holocausto de forma irrevogável. Seu breve reinado de terror continua a ser estudado como exemplo extremo da capacidade humana para o cálculo desumano, em nome de uma causa fanática: o atentado contra Reinhard Heydrich e as represálias nazistas. O atentado contra Reinhard Heydrich, conhecido como Operação Anthropoid, foi uma das ações de resistência mais ousadas da Segunda Guerra Mundial. Planejada pelo governo tchecoslovaco no exílio em Londres, com apoio do Special Operations Executive, SOE britânico, a missão tinha como objetivo eliminar o carniceiro de Praga, cuja repressão tornava-se insustentável. Os executores foram 2 paraquedistas treinados na Grã-Bretanha, o eslovaco Josef Gabik e o tcheco Jan Koby, acompanhados por outros agentes como Josef Valik. Em 27 de maio de 1942, por volta das 10h30, Heydrich seguia em seu Mercedes-Benz conversível sem blindagem, como de costume, da residência em Panenské-Bizané para o castelo de Praga. No bairro de Libe, numa curva fechada da estrada, atual Rua Veoliovicach, Valik sinalizou com um espelho a chegada do alvo. Gabik saiu à frente e apontou uma submetralhadora Sten, mas a arma travou. Heydrich ordenou que o motorista parasse e se levantou para atirar. Nesse momento,
Kubi lançou uma granada antitanque modificada, que explodiu perto da roda traseira. Os estilhaços perfuraram o assento e feriram gravemente Eidris na lombar e no baço. Houve troca de tiros. Eidris, ferido, ainda disparou contra os atacantes antes de desmaiar. Gabik e Kubi conseguiram fugir, apesar de Kubi também ter sido ferido levemente. Eidris foi levado ao hospital Bulorca. Sofreu uma septicemia causada pelos estilhaços e pelos pelos do estofamento do carro contaminados. Apesar de cirurgias, morreu em 4 de junho de 1942, aos 38 anos. Sua morte foi um duro golpe para o regime nazista. As represálias foram imediatas e devastadoras. Hitler exigiu vingança exemplar. Milhares de pessoas foram presas e interrogadas em todo o protetorado. A aldeia de Lidice, escolhida quase aleatoriamente, apesar de não ter ligação comprovada com o atentado, foi completamente destruída em 10 de junho de 1942. Todos os homens e meninos acima de 15 a 16 anos, cerca de 173 a 192, foram fuzilados em um celeiro. As mulheres, cerca de 205, foram enviadas para Ravensbrück, onde muitas morreram. As crianças, cerca de 105, tiveram destinos trágicos. A maioria foi gaseada em Chelmo, algumas germanizadas e adotadas por famílias nazistas. A aldeia foi incendiada, dinamitada e arrasada, com o nome apagado dos mapas. Uma segunda aldeia, Leak, também foi destruída. Estima-se que cerca de 5.000 tchecos foram executados no total como represália. Os próprios assassinos e seus companheiros resistiram por mais tempo. Traídos por Karel Urda, um paraquedista que colaborou com a Gestapo por recompensa, eles foram localizados na igreja do Santo Cirilo e Metódio, catedral ortodoxa na Rua Reslova, em Praga, onde se escondiam no porão com a ajuda do bispo Gorais. Na madrugada de 18 de junho de 1942, cerca de 750 soldados da SS, sob comando de Karl Fischer von Treuenfeld, cercaram o templo. O cerco durou horas. Os nazistas atacaram primeiro o coro, onde estavam Adolf Eupalka, Joseph Bublik e Jean Kubi. Após intenso tiroteio, Kubi foi encontrado inconsciente e morreu a caminho do hospital. No cripta subterrânea, José Gabik, Joseph Valik, Jaroslav Vark e Jean Ruby resistiram com pistolas, granadas e uma tentativa desesperada de cavar uma saída para o esgoto com as mãos. Os nazistas usaram gás lacrimogênio, bombas e até bombas de água dos bombeiros para inundar o local. Sem saída e sem munição, os 4 resistentes se suicidaram com os últimos tiros para não serem capturados vivos. 5 soldados da SS ficaram feridos. O bispo Gorais assumiu a responsabilidade para proteger sua congregação, mas foi preso, torturado e executado junto com outros clérigos. O atentado e o cerco à igreja tornaram-se símbolos de coragem da resistência tcheca. Hoje, a cripta da igreja é um memorial comovente, com marcas de balas ainda visíveis, e Lidice permanece como um lembrete eterno da brutalidade nazista. A morte de Eidris não parou o Holocausto, mas mostrou que até os mais temidos líderes do Terceiro Reich podiam ser atingidos, e que o preço da resistência era pago com sangue inocente.